meus sofrimentos. Paulo disse isso também em Filipenses, que no meio das perseguições, no meio das provações, Paulo também se alegrava. Então, a alegria do cristão, ela não depende de situações felizes. Ela também se manifesta nas situações tristes. É uma alegria que não passa e não muda em momento nenhum. Então, Paulo ele estava... Ou talvez o maior sofrimento de Paulo na prisão é não poder realizar o trabalho que ele sempre fazia de pregação de cidade em cidade. Ele passou os últimos anos da vida dele, desde que se entregou a Jesus, viajando de lugar em lugar, de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, de país em país, pregando o evangelho. E agora ele estava muito tempo na prisão, sem poder se movimentar, sem poder ir para onde ele queria, sem poder viajar. Então isso também é um grande sofrimento para ele. Está impedido de fazer o que ele mais gostava. Então, esse daí era um grande empecilho, um grande sofrimento para ele, mas que não o impediu de continuar pregando. Da cadeia mesmo, ele continuava escrevendo e o evangelho continuava sendo pregado. Então, fora esse problema, na prisão que Paulo estava, também enfrentava outras dificuldades, outros tipos de sofrimento. A questão é que, como o próprio Paulo escreveu em Romanos 8,18, todos esses sofrimentos e tribulações, eles não são nada comparado com a glória que há de vir. Aquilo que Deus tem preparado para nós vai suplantar toda a dor e sofrimento que a gente passa aqui nesse mundo. Então, aquelas pessoas aqueles mártires que morreram rasgados no meio, morreram no fogo, morreram de morte violenta, todos eles, quando a glória chegar, toda aquela angústia que eles sentiram naqueles momentos finais vai ter valido a pena. Tudo aquilo que eles enfrentaram por causa de Cristo, nos céus eles vão ter a sua recompensa. Deus não vai deixar passar por alto todos aqueles que entregaram tudo que eles tinham pela causa do Evangelho. Então, é por isso que Paulo ele se alegrava em seus sofrimentos. Então, não era porque ele era louco ou porque ele gostava de sofrer, mas era porque ele sabia que o fato de ele estar sofrendo indicava que ele estava do lado certo. Sabia disso? Quando você... Sim, exatamente. Então, quando você está indo na correnteza do mundo, quando você está seguindo o fluxo e todo mundo segue, então não tem perseguição para você, não tem dor, não tem problema nenhum. Você está sendo amigo do mundo, você está sendo bem aceito, você não tem feito diferença nenhuma, você é só mais um que está seguindo a correnteza. Mas quando você anda na contramão, você enfrenta o escárnio, você enfrenta a perseguição, você enfrenta a dor. Mas isso que você enfrenta é o que vai tornar a sua recompensa, o seu galardão ainda mais prazeroso. Visto tudo que você passou aqui na terra, quando você chegar no céu, ao prêmio, a glória que lhe espera, vai tornar aquilo que você sofreu ainda mais gratificante, ainda mais... vai ter feito... Tudo vai valer a pena. Tudo vai realmente se concretizar. Certo? Então, gente, Paulo ele podia estar preso, mas como ele disse lá em 2 Timóteo 2,9, a palavra de Deus não estava algemada. Durante o período de cadeia, ele escreveu muita coisa importante. Muitas das suas cartas, principalmente as suas cartas mais que tem partes muito importantes, ele escreveu no período de cadeia e pós-cadeia. Por exemplo, durante o período de confinamento, que estava na cadeia mesmo, ele escreveu Filipenses, que a gente já leu, Efésios e Filemon. Lembrando que o livro de Filemon foi escrito para uma pessoa só, para ele aceitar o seu escravo Onésimo. Então isso ele escreveu no período da cadeia mesmo. Aí depois que ele foi liberto dessa cadeia, sim, porque teve um primeiro período de prisão, quando ele escreveu essas 3 cartas, ele foi liberto, foi solto. Aí quando ele foi solto, ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Aí ele foi novamente preso e nessa última prisão
foi a derradeira, foi onde ele escreveu o 2 Timóteo. E por que quem diz que foi 2 Timóteo? Porque em 2 Timóteo tem aquele trecho que ele fala do combater o bom combate, termine a carreira e guardei a fé. Desde já agora da justiça já está me aguardando, da qual o Senhor, o reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, 2 Timóteo foi sua última carta. Foi a última carta de Paulo. E também tem a possibilidade de ele ter escrito também a carta de Hebreus. A carta de Hebreus não tem o nome do autor, mas pela linguagem, pela erudição das palavras, tudo se atribui ali à autoria de Paulo. Então, olha o tanto de coisa que ele escreveu desde a sua primeira prisão em Roma até a sua última prisão. Olha o tanto de cartas, olha o tanto de mensagens que você passar aí na sua mente. Você pode perceber que em Filipenses, em Efésios, em Filemão, em 1 e 2 Timóteo, em Tito e em Hebreus, tem muita coisa importante. Só ficou de fora aí as cartas aos Coríntios, dos Gálatas, né? Os Tessalonicenses. Pouca coisa ficou de fora. A maioria das coisas que ele escreveu que estão aqui no Novo Testamento foram nas cartas que ele escreveu no período da prisão de Roma. Então, às vezes Deus nos usa com mais intensidade, com mais diligência, nos momentos que a gente acha que está mais privado, mais limitado. Quando você se acha limitado, quando você se acha pouco, quando você se acha fraco, é aí que você é forte. É aí que você age mais para a glória de Deus. Quando Deus usa você mais para a sua glória. Então, Deus ele tem esse poder de fazer do fraco forte e do pouco muito. E é aí que a glória de Deus está. Então, o plano de Deus já previa tudo isso e muito mais. Então, em Colossenses 1:25 diz a palavra dispensação. Em outra versão diz responsabilidade. E essa palavra dispensação, a palavra original dela no grego é oikonomia. Certo? Então, o que significa isso? Significa a forma como Deus organiza as coisas. Dispensação é a forma como Deus delimita as coisas, como Deus planeja as coisas. Então, vamos ler novamente o verso 25. Olha, o verso 4 diz que ele se alegra nos sofrimentos e preenche o que resta das aflições na carne dele, em favor da igreja, da qual me tornei ministro, certo? De acordo com a dispensação da parte de Deus. Então você pode ler assim, de acordo com o plano de Deus para a minha vida, certo? De acordo com a maneira como Deus organizou as coisas para mim. Então a dispensação é isso. É o plano de Deus para mim, que me foi confiado em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então era desejo de Deus que Paulo se tornasse um pregador do Evangelho. Era desejo de Deus que Paulo ensinasse as nações falando de que Jesus era o Cristo. Então, gente, também é desejo de Deus que todos nós aqui falemos dele para as pessoas. Deus também deseja que você seja um pregador do Evangelho. Ele não quer que você se contente apenas com o que você já sabe. Ele quer que você se desenvolva, que você evolua na sua vida cristã, para que você possa falar dele para os outros. Da sua maneira, se necessário com palavras, mas que você seja um missionário. Então, era desejo de Deus que Paulo passasse por isso e que Paulo também enfrentasse cada uma das dificuldades que ele enfrentou. Então, aquelas dificuldades só fizeram aprimorar a fé dele. Fizeram só aprimorar os frutos do Espírito, os dons do Espírito que ele tinha. Então, gente, o ministério de Paulo, dos outros apóstolos, até dos profetas do Antigo Testamento, incluindo Moisés, foi tudo planejado para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, todos os servos de Deus, eles enfrentam a oposição, eles enfrentam o escárnio, né, o ódio da sociedade, mas Jesus disse lá em João 14, o mundo vos odeia porque primeiro odeia a mim.
Mas não precisa ter medo. Vocês vão ter aflições no mundo? Vão. Mas eu já venci o mundo. Então, se vocês estão enfrentando o ódio, vocês estão no caminho certo, porque eu também enfrentei o ódio. Se toda hostilidade que o mundo oferece a nós, primeiro oferecer a Jesus. Então, as pessoas que abandonam a vida cristã porque acham que a vida cristã é difícil demais, que não era bem o que eles estavam pensando, então eles não leram a Bíblia. O que Jesus diz lá em João 17 é exatamente o que as pessoas de Deus enfrentam. A gente enfrenta a desconsideração por parte do mundo porque Jesus enfrentou isso também. Então, quando você aceita ser de Cristo, você aceita isso. Isso já vem do pacote, isso já vem na assinatura. Então, isso faz parte. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte. Então, isso está dentro do planejamento de Deus. Então, não é que Deus mande o problema, Ele permite que ele venha. Mas junto com o problema, Ele manda força para que você supere. Ele manda poder para que você passe por aquela situação melhor do que quando você entrou. Então, isso também faz parte do plano de Deus. Então, gente, amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Amanhã nós vamos falar sobre o mistério de Deus é revelado. E aqui a lição de hoje já está dizendo, amanhã nós vamos aprofundar esse tema do plano de Deus, do mistério de Deus para nós. Mas aqui no final tem uma pergunta. Como as decisões grandes e pequenas encaixam-se no plano maior de Deus? Será que existem decisões pequenas? Como é que decisões assim podem ter resultados muito mais amplos que só se tornarão evidentes no futuro? Então, será que decisões que a gente toma pequenas, coisas simples, podem estar fazendo parte do plano de Deus, podem estar fazendo parte do que Deus tem organizado para você? Várias vezes na Bíblia a gente encontra isso. Um personagem decide fazer uma coisa e aí no verso seguinte diz assim, isso é Deus, isso já foi colocado no coração dele por Deus, o Espírito já trabalhava para que aquilo acontecesse, isso foi incitado por Deus para que acontecesse aquilo. Por exemplo, quando Sansão ele fez aquelas coisas que ele fazia, embora fossem erradas, mas Deus estava colocando ele contra os filisteus para ele poder realmente libertar o povo dos filisteus. Então, pequenas decisões que a gente toma na nossa vida podem estar fazendo parte de uma coisa muito maior. E cabe a nós, em oração, descobrirmos o que é isso. Então, vamos orar agora, vamos pedir a Deus que o plano dele em nossa vida seja concretizado. Que os sonhos dele, que são muito maiores que os nossos, possam ser cumpridos, possam se tornar realidade através das nossas ações. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós, pelos planos que o Senhor tem traçado para a nossa vida. Como a gente sempre diz, o Senhor olha para nós e vê no que a gente pode se tornar, no potencial que nós podemos ter se nós entregarmos nossa vida em Tuas mãos. Então, Senhor, nos ajuda a cumprir o que o Senhor tem planejado para nós. O futuro está nas Tuas mãos. Nós só temos o presente, mas nos ajuda, Senhor, a cada dia, então, no presente, nos consagrarmos a Ti, para que no futuro nós possamos crescer na vida espiritual e não retroceder. Agora, abençoa o estudo do livro, gosto demais, abençoa quem está aqui hoje e que mais pessoas possam entrar cada dia mais em nome de Jesus. Amém. Amém.